Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia, maltinha. E boa. então? Como é que está o tempo? Está cá bom. Hoje o tempo está cavoquíssimo, com alguma chuva, nublado, vento, ondas grandes em Matosinhos. Sério? Por acaso Não está. sei, não sei. Tá. Mas deve estar, está uma ventania Durante a tempestade. Sim. Esta Carlota, lá o que é, está-nos a foder. É a Carlota? Não, acho que não é. Não é. Não é Carlota. Não é a Irina? Acho que é a Irina. Não, acho que não. Eu acho que essa foi o. Foi a anterior? Não sei. Era Irene. Irene, não era Irina. Mas A era- Irina era a do Ronaldo. Mas era anterior. Era a Dona Irene. acho que- Bem, de qualquer forma, o nosso tema hoje vai ser o 737 Max Max. ou 8200, como quiserem, Chamar. quiserem chamar o avião. Até É podemos, até podemos falar da cena da Ryanair. Do 8200. Porquê? Porque é interessante a Ryanair ter tido o cuidado de trocar o nome do avião. Eles não trocaram. Eles não trocaram o nome. Tipo, não trocaram o nome, mas eles gostam, têm tipo a política Não, porque de imagina, Eles só não usam chamar o Max, avião. O Max não é só um avião. Sim, mas imagina, uma coisa que não sei se te disseram na formação, que depois disseram a mim, e não tenho certeza se é completamente verdade, é que a pintura do Max, na Ryanair, aquilo aparece tipo o avião azul, e depois tem tipo uma linha amarela na parte do nariz, que antes dizia Max. E atualmente diz 8200, já não diz Max. Sim, mas 8200, se não me engano, é o nome do avião. O Sim. Max, Sim, o mas- Max é como se fosse um Neo para os Airbus. Sim, sim, Exato. É uma versão, digamos. O avião é o mesmo, só que tem uma versão Sim, nova. mas o que tem piada nisso é que depois dos problemas que houve, eles terem é- tido é cuidado marketing, de Desapegar-se da situação. É normal. desapegar-se da situação. É Tipo, marketing. para a mente- As pessoas para a que mente vêm... alheia. As pessoas Sim, que para vêm quem não Max conhece deviam- e vê, vou voar no 8200 ou vou voar no Max. Yeah, e tipo, eles associam logo, tipo, e o Max aquele... Ih, Jesus. E o Max aquele que caiu. Yeah, é uma ideia de marketing, não é? Mas pronto, vamos falar de um bocadinho do 737 Max. Vamos fazer aqui um disclaimer muito rápido, que é assim, este podcast é suposto ser uma conversazinha de café, entre aspas. Nós vamos discutir um bocadinho o tema, cada um de nós estudou o tema individualmente e vamos ter aqui uma discussão e trazer os pontos, mas é vocês terem cuidado de não tomarem as nossas palavras como uma verdade total. absolutas. Se depois quiserem que nós façamos um vídeo mais trabalhado, mesmo com Uma pesquisa mais aprofundada. uma pesquisa mais aprofundada, valores e tudo mais, nós fazemos. Uhum. Sim, porque isto também, o podcast de hoje vai ser um bocado influenciado por a opinião de cada um também e a Sim. maneira como vê as coisas. Sim, sim. E além de que a aviação já é só por si um mundo muito complexo, ainda para mais o 737 Max, que não põe só política, põe engenharia, põe uma série de fatores, portanto é um assunto realmente muito complexo e que obviamente nós também não sabemos tudo, mas se vocês quiserem nós podemos fazer assim uma coisa muito mais aprofundada, muito mais técnica, para quem quiser saber um bocadinho mais. E também já existe muita coisa depois na internet a explicar o 737 Max, o que aconteceu, o que é que não aconteceu. Sim. Sim, nós vamos tocar no assunto do... que já há um documentário e tudo na Netflix e tudo mais, por isso... Epá, vamos falando. Mas basicamente o foco vai ser mesmo a influência destes últimos acidentes. Deste último acidente em específico também. Sim. Na Boeing e no seu desenvolvimento. E como é que pronto, está a ser afetado. Sim, toda um bocadinho da história do 737 Max. Basicamente a Boeing está a cair um bocado. Sim. Sem no pun intended. Airbus estás a está a perceber? está a ganhar mercado, mas muito mercado. Muito. Pronto, a Boeing tem tido umas escolhas, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, assim um bocado duvidosas. Mesmo de design dos aviões e tudo mais. Não só nos problemas de... Tem problemas mesmo que afetem o voo, mas em coisas que eles podiam fazer melhor. Mas pronto, querem começar por... Sim, basicamente portanto, o 737 já é um avião muito antigo, foi feito na década de 60. 60. Na altura a Boeing era portanto, uma grande empresa, uma grande companhia, e o 737 foi um avião realmente de muito sucesso desde os anos 60 até hoje em dia. O Max continua a ser vendido também, o Sim. 737-800 UNG também é
comercializado em grande escala. Existem muitos aviões da Boeing a voar e são seguríssimos e está tudo ok com eles. Sim, não é para causar pânico, atenção. Exato, sim. Mas pronto, a Boeing começou a fazer então os 737 na década de 60 e depois esses aviões foram sofrendo alterações. Foi o avião mais comercializado. Acho que é o avião mais comercializado sempre. Sim, um dos aviões Já mais tem, da década de 60 até agora já tem muita engenharia por trás. Sim, e é um avião testado e retestado e que já voou muito e toda a gente de certeza que já deve ter voado num. Se já andou de avião, provavelmente já andou num. Há muitas companhias que têm o 737, um Max 800 ou o que seja. Só que os aviões depois vão sofrendo alterações e vão sofrendo melhorias. Não só os da Boeing, mas os da Airbus também, os da Embraer ou qualquer outra empresa, os aviões vão sofrendo alterações e vão sofrendo melhorias. No caso da Airbus, a Airbus criou os NEO, que é New Engine Option, a sigla quer dizer New Engine Option. Basicamente alteraram os motores e mais alguns componentes do avião para tornarem mais eficientes, mais rápidos, mais silenciosos. E a Boeing com o 737 precisava de ir atrás disto. Porque o 737 depois vai combater ou vai... foi uma resposta. Sim, foi uma resposta. Uma coisa que eu gostava já de deixar aqui é que a tendência em que se tem visto, não só com o 737, é que a Airbus dá sempre o primeiro passo e a Boeing vem sempre atrás a tentar concorrer. O que pode deixá-los com um bocado de pressão de querer lançar as coisas Não consigo comentar nisso. É capaz, não sei. Mas, portanto, a Airbus fez os NEO e a Boeing precisava, porque, como eu estava a dizer, o 737 depois vai bater de frente com o A320 e saiu o A320 NEO, que era um avião muito mais eficiente, que voava com muito menos barulho, com muita tecnologia. E então a Boeing foi lá e disse, não, nós temos de fazer uma nova versão para o 737. E foi daí que veio o MAX, o 737 MAX, que veio com motores muito maiores, com uma eficiência muito maior, um consumo de combustível menor, mais passageiros, muito mais tecnologia dentro do avião. Sim, também uma coisa que é para quem está a ouvir não ter a noção que fizeram o 737 MAX a correr. Ele foi anunciado em 2011 e as primeiras entregas começaram em 2017, portanto também houve bastante desenvolvimento por trás. Sim, também claro é uma que coisa a ter sim, para construir um avião, aliás, há muita gente que depois pergunta, e aliás eu acho que já recebi esta pergunta até, que é, mas então porquê que a Boeing foi lá e fez um 737 melhorado e não faz um avião novo? Não é a mesma coisa? Não, de tudo, não é a mesma coisa. Fazer um desenvolvimento do avião leva muitos anos, mas décadas. Caríssimo. Muito caro. Tens de treinar os pilotos todos de novo. Exato. Além do que existe, não é aliciante para uma companhia aérea estar a receber um avião completamente novo e mudado. Porque isso quer dizer que todos os pilotos que já estão formados para voar no 737 teriam de alterar completamente e de fazer um novo curso. Isto exige muitos custos para a companhia, muitos custos para os pilotos, e isso não vai aliciar as companhias a chegar à Boeing e a comprar. Então o que a Boeing e o que a Airbus faz e o que as outras companhias fazem é tentar evoluir os motores que já têm, mantendo mais ou menos tudo parecido, para que a formação não seja tão extensa e tão custosa. Exato. Basicamente é isto. E aqui entra o primeiro problema que a Boeing teve com o MAX, que foi tentar concorrer com o 320 sem ser preciso fazer um novo type rating, uma nova formação. Sim, esse era o objetivo. Sim, esse era o objetivo deles, que pronto, se era para concorrer com o Airbus, que não era preciso uma nova formação para os NEO. No entanto, surge um sistema que era preciso formação. Antes disso... não, mais ou menos. Sim, antes disso, basicamente, devido a este motor muito maior debaixo da asa... tiveram que pôr um pouco para cima. Exato. A asa, a Boeing, o 737 já é um avião baixo. Porque antigamente, na década de 60, os motores eram aqueles charutos, que não haviam bypass à volta. Então eram muito, muito menores e cabiam debaixo da asa. Só que como esse avião foi evoluindo, os aviões foram... o bypass aumentou. O bypass aumentou, os motores ficaram muito maiores, muito mais largos. Portanto, o núcleo do motor continua a estar lá, mas existe muito ar a passar à volta. É tipo 80%, ou lá o que é. Ou mais até. E por ser muito maior, o que eles tiveram de fazer? Tiveram de puxar um motor para a frente e para cima.
E ao puxar o motor para a frente e para cima, Duas características da asa. duas características de voar o avião, da asa, Da da asa, aerodinâmica o e não sei o quê. Sim. E isto fazia com que o avião tivesse uma tendência de pôr o nariz em cima quando estava configurado e ângulos de ataque já superiores. Então, basicamente, o que o avião fazia era, tinha tendência sempre de estar a pôr o nariz em cima. Então, eles criaram um sistema, que era o MCAS, que quer dizer Maneuvering. Characteristics Augmentation System. Exato. Que era um sistema que, basicamente... Mete o nariz em baixo, metia o ângulos de nariz em ataque baixo. muito grandes. O ângulo de Exato. ataque, basicamente, é o ângulo... Sim. O avião estar apontado para Está a cima. subir ou está a descer? Quanto maior o ângulo de ataque, quer dizer que eu está com o nariz em cima, mais em cima. E aquilo puxava o nariz para baixo, apesar da Boeing Automaticamente. Automaticamente e sem qualquer tipo de inputs do piloto. Ou seja, era um sistema 100% autónomo que o piloto não tinha qualquer possibilidade de o alterar. E na verdade até tinha, só que como os pilotos não receberam a formação, Essa formação não sabiam. eles não sabiam o que fazer naquela situação. Porque era suposto, segundo a Boeing, aliás, a Boeing nem anunciou que isso estava no 737 MAX. Pois não. Só após o primeiro acidente que aconteceu é que eles vieram a público e disseram mas nós temos um novo sistema XXX, porque nem sequer foi dito às companhias nem aos Acho que foi pilotos. depois do segundo só. Foi só depois da Etiópia, acho eu. Pois, não sei. Posso estar errado, mas acho que foi isso. Mas pronto, só a seguir é que eles vieram ao público falar sobre isso, sobre esse sistema que estava introduzido no avião. Depois, um grande problema desse sistema é que, como tudo o que é sistema e tudo mais, eles têm que receber informação vinda de algum lado. Sim. E aquele sistema recebia informação apenas de um input. Que isso no início, nos planos estavam 2 sensores. Sim. E passou para 1. E é assim, aqui entra o meu primeiro grande problema com o design da Boeing, e porque eu disse que a Boeing tinha vindo a ter escolhas de design erradas, que é assim, nós entramos no curso e nós os três vimos a ouvir durante 3 anos que o mais importante da aviação é redundância, falha uma coisa, há outra coisa por trás para não falhar. E achando eu que isso é um conhecimento comum, não sei como é que a Boeing cai no erro de lançar um sistema que só tem um input. Exato, sim, concordo. É uma coisa assim. Basicamente é surreal. só um sensor que é um sensor de ângulo de ataque. É um angle of attack vane, se não me engano. Daí que vinha. Ele mede a pressão, é assim, epá, não sei se vocês É um querem. sensor que fica tipo aqui no nariz. Quando vocês andarem de avião, vocês que vejam aqui no nariz, tem uns quantos sensores aqui lá. E eu só vinha de um sensor, ou seja, bastava esse sensor ter um erro de leitura, devido a gelo, devido a um mosquito Seja o que lá for, preso. erro o que mecânico, for. seja o que for. O sistema em si já não estava viável, porque vinha só de não haviam 2 ou 3 sistemas para haver comparação de informação, para o sistema em si conseguir escolher, ok, esta é a mais correta ou esta é a mais correta. Que é normalmente assim que acontece na aviação. Todos os sistemas são redundantes, todos os sistemas são duplicados, pelo menos os essenciais ao voo, que é para o próprio avião conseguir comparar as informações e conseguir perceber, ok, esta está certa e estas as duas estão erradas, ou estas duas estão erradas, esta está certa. Sim, para as pessoas terem uma noção qual é a importância da redundância, se houvesse 2 ou 3 sistemas, se calhar os 2 aviões que caíram não teriam caído. Ou... Porque, por exemplo, se um sistema encontrar discrepâncias muito grandes entre 2 sensores, se calhar desliga o sistema automaticamente, certo? Sim, por exemplo. acontece, Para as pessoas terem noção, foi no final de 2018, em outubro, a Lion Air foi o primeiro voo a cair logo depois da descolagem e depois, início de 2019, em março, portanto isto é 13 minutos após a é um descolagem. período de tempo muito curto, caiu outro que foi a da Etiópia. Só para vocês terem ideia do quão o avião foi apontado para baixo, a queda atingiu uma velocidade de 450 nós, o que é muita coisa. Depois da descolagem. Depois da descolagem, 13 minutos depois da descolagem. E depois, posteriormente da Etiópia, atingiu 570 nós, foi uma coisa assim. Só para vocês terem ideia que não é... O nariz do avião não ficou apontado um bocadinho para baixo, ficou bem apontado para baixo. Sim. Sim. E isto tendo em conta que provavelmente os pilotos, estando a ver aquilo, houve reduções de potência e tudo mais. Não, houve tentativa em ambos os acidentes, depois de Puxar o os manche. pilotos tentaram realmente salvar o avião. Acho Só que no que da Etiópia até o procedimento foi todo feito direitinho. Sim, porque o que investigação... acontecia que se não fossem tomadas medidas imediatas, e aliás existe depois, foi calculado um tempo
que eram não sei quantos segundos para que o sistema tivesse de ser desbugado. Se fosse passado esses segundos, era dado como impossível conseguir controlar o avião. Ou seja, era um sistema extremamente importante, era um sistema que tinha de ser estudado pelos pilotos, ou seja, os pilotos tinham de ter formação, tinha de haver uma checklist com memory items nesse sistema, e não havia nada disso. Aliás, os pilotos nem sabiam que aquele sistema estava ali, no primeiro acidente, o que é gravíssimo. E pronto, depois destes dois acidentes, no dia 29 de outubro e depois no dia 10 de março, depois destes dois acidentes, os aviões, os 737 MAX foram todos postos no chão. Não no início não foi pela Boeing que disse ok, metam um avião no chão, foi as próprias companhias que por autocrítica FAA e a EASA acho que obrigaram. sim, depois sim, mas primeiro houve muitas companhias que disseram não, nós não vamos voar mais com o 737 MAX e vamos deixá-los no chão. E depois sim, depois de burocracias, sei lá, Funciona devagar, é verdade. depois de algumas burocracias, foi a FAA e a EASA e depois a Boeing que assumi e disse para... Mas a Boeing, antes de assumir o erro, tentou mandar isto para os pilotos, a dizer que os pilotos foi. é que não tinham... Foi. Eles chegaram, eu vi... Foi no documentário, provavelmente, ou não? Pá, eu ouvi, já não sei onde é que eu vi. O documentário está muito Mas fixe. a Boeing teve basicamente uma reunião com pilotos nos Estados Unidos, tipo os Big Bosses, e chegaram lá e estavam a tentar atirar as culpas. Houve comentários do género, se fosse pilotos americanos isto não acontecia. E isto é uma coisa que não faz qualquer sentido. Mas uma coisa que eu também gostava de dizer, porque pronto, acabei por ler na pesquisa que fiz disto, é que vocês podem estar a perguntar, mas os aviões não são testados, não são certificados, não são, pronto, não é visto se há problemas. Este problema de redundância, já que a redundância é uma coisa tão importante na aviação, não houve ninguém de uma autoridade superior que fosse lá e visse que só havia um equipamento. Existe, só que a Boeing e a FAA são, pronto, a Boeing é a grande empresa americana e a FAA é a autoridade americana. E o que é que acontece? A FAA dá autoridade, atualmente acho que já não, acredito vivamente que já não, mas na altura dava autoridade a pessoal da Boeing para certificar os próprios aviões, o que é impensável. Sim, eu quando vi isso, eu vi isso aliás depois do incidente da Alaska. Pois, só aí é que eu cheguei. É impensável, é assim, vocês têm uma empresa que produz os aviões e certifica os seus próprios aviões. E na altura pensei, é assim, eles devem certificar os aviões com cabecinha, porque os aviões caírem é mau para eles. Só que ao mesmo tempo, e pegando no que eu disse no início de a Airbus estar sempre um passo à frente da Boeing ultimamente, estar sempre a lançar os aviões mais cedo que a Boeing encontra-se numa posição onde tem que fazer concorrência boa e rápida. Ou seja, a certificação daquele avião tem que sair o mais rápido possível, porque enquanto isso já estão a ser vendidas centenas de Airbus 320 Neo. De unidades da Airbus. Por isso, pronto, essa cena da certificação acho que é o grande problema onde acabou por acontecer. Sim, eu acho que antes de falarmos disso mais. e expormos as nossas ideias de como é que isso chegou e se calhar falamos um bocado do voo da Alaska. Sim, vamos falar mais um bocadinho também do voo da Alaska. 5 de janeiro. Isto já foi depois, portanto, os aviões foram todos para o chão. E isto até bateu um bocadinho depois na altura que o Covid explodiu mundialmente e eram aquelas imagens de todos os aviões no chão e os 737 lá juntos com eles. E, a Boeing também não tem tido sorte, porque com um problema aqui, um problema ali, Covid, menos vendas daqui de um lado. O Covid toda a gente... Sim, claro. Não foi só a aviação, foi a aviação e todas as indústrias. Mas eu vejo muito isto no... Não, mas okay, vamos isso continuar e depois já explicamos primeiro os acidentes e os incidentes. Sim. E pronto, depois os aviões ficaram no chão, houve ali uma investigação, os aviões voltaram a voar, eu não sei em que data que eles voltaram a voar, mas foram feitas alterações dos ângulos de ataque, foi obrigatório fazer treino nos pilotos, existem checklists, portanto tudo aquilo foi resolvido depois destes dois acidentes. E depois, no dia
5 de janeiro. 5 de janeiro. Depois no dia 5 de janeiro houve um avião da Alaska Airlines que a seguir à descolagem, quantos minutos, não sei. Mas eles não estavam muito altos, estavam, acho que era entre 8 Não, e e ainda 10 bem que mil eles não pés, estavam era uma muito coisa altos, assim. porque Sim. senão tinha sido muito pior. Sim, sim. Houve uma porta, se não me engano, do lado esquerdo do avião, ou as portas em cima das asas, que saiu uma porta de emergência. Que nesse avião essa porta estava inutilizada devido à configuração de Sim. assentos do avião. Não era necessário haver aquela porta ali. Portanto, a nível de legislação. Então, Sorte essa das sortes, o pessoal que estava sentado nessa fila, chegaste a ver, o pessoal que Não. estava sentado nos lugares imediatamente à beira da porta, faltaram ao voo. Fogo, já viste? A sério? Sim. Olha, essa eu não tinha visto. Sim, opa, esquece. Fogo. Não sei. Mas pronto, e eles tinham acabado de escolar, estavam a subir e a porta do nada solta-se dali, o que é um problema gigante. Para Felizmente, explicar, não houve nenhum incidente. Casualidade. Portanto, foi um incidente, não houve nenhuma morte, nem nada, nenhum problema assim mais sério. E a Alaska pôs logo todos os aviões no chão outra vez. E foi aberta novamente uma investigação e foi dito, se não me engano, às companhias, foi dado 2 semanas ou algo do género para haver para a manutenção das companhias fazer um check-up ao 737 e essas portas. E nisso foi encontrado outras portas e em outros locais do avião que estavam também com porcas mal apertadas, É com isso. o torque mal apertado e com outros problemas também. E isto aqui só para deixar um ponto, há evidências, mas isto ainda não há certezas, que na porta da Alaska Airlines chegavam a faltar parafusos. Ok. Não, houve um avião, houve uma companhia, ou algo que foi, que apanhou aviões sem parafuso. Ou com parafusos a faltar, gravíssimo, uma coisa gravíssimo. assim. É gravíssimo. E isto já é um problema dentro da Boeing, ou seja, a Boeing está a ter um problema de controle de qualidade dos aviões que estão a sair. Não sei como, não sei quem, não sei que classe de trabalhadores lá, mas alguém está a falhar muito, ou algum procedimento da Boeing está a falhar muito, porque estão a sair aviões quase que inacabados, com Sim, porcas mas mal. Eu tenho uma Isso teoria aí- sobre isso. Isso aí teoria. existe uma... Pronto, isso aí são problemas de uma subcontratada da Boeing. Não Que nós sei. já podemos falar disso daqui um bocadinho, mas eu gostava só de colocar a situação da porta. Se calhar vocês podem estar a perguntar mas porque é que estava ali uma porta? Se, pronto, tem lugares colados à porta e a porta é inutilizada. Basicamente a Boeing, não sei se a Airbus também dá, mas a Boeing dá a opção de colocar uma porta inutilizada com a previsão de que num futuro o avião possa ter mais passageiros, porque acima de um certo número de passageiros vocês são obrigados a ter 3 portas. E a Boeing e o 737 tem-se demonstrado um avião que pode ser colocado mais lugares assim do dia para a noite. A Ryanair tem provado isso e muitas companhias agora pegam no 737 e passado uns tempos, pronto, dão meio que um upgrade à quantidade de lugares que o avião leva. E isso pode não, por lei tem que o avião é obrigado a depois ter mais uma porta. Por isso, no quesito de remodelação, fica mais fácil já ter lá um buraquinho para colocar a porta e depois tapar aquilo com um plug, do que ser só fuselagem, ser só fuselagem e depois fazer lá um furo. Sim. Por isso, Eu acho que nem sequer é possível fazer. Eu acho que não é. A nível Fazer um furo estrutural depois nisso Lá está, tinhas que ir buscar acho que não. acho que terias de ir Também buscar acho uma que não. fuselagem nova. Eu tenho uma teoria porque é que a Boeing ficou assim, porque a Boeing sempre foi conhecida por ter sempre em primeiramente a segurança dos pilotos. Uhum. É uma coisa que era Eu acho que conhecida. qualquer companhia. Qualquer, Sim, mas a Boeing era conhecida por dar isso. A Boeing, quando foi formada, aquilo era. O grande corpo da companhia era engenheiros, era pessoal que era mesmo. Pronto, gostam de fazer as coisas direitinhas, 3, 4 sistemas atrás, coisas assim. Sim. O que é que aconteceu? Em 97, a Boeing juntou-se com a McDonnell Douglas. Qual é a diferença? A Boeing era conhecida pela boa qualidade, a McDonnell Douglas não tinha essa fama. A McDonnell Douglas era conhecida por cortar custos. O que é que aconteceu? Eles juntaram-se, a administração ficou, não sei se ficou 50-50, mas tinha lá pessoal do McDonnell Douglas, e uma das decisões que eles fizeram foi separar
o sítio onde eles constroem as aeronaves e onde estão os engenheiros e o sítio administrativo. Foi para outra cidade. Isto porque, a meu ver, que é os engenheiros e os mecânicos e isso reclamam, mas eles estão aqui, é mais fácil tomar decisões. As decisões que eles quiserem, né? A meu ver, cortar custos, certo? E pronto, foi isso. Em 97 juntaram-se e nota-se que houve cortes nos custos de produção. Pegando uma nisto que o Eduardo está a dizer de ter havido uma divisão e ter havido a parte administrativa ter mudado de cidade e tudo mais, parte da pesquisa que eu fiz mostrou-me, e eu acabei deparado com a maior divisão de produção da Boeing, que atualmente é a Spirit Aerosystems, se não estou em erro, que antigamente, e pronto, é meio que a história da aviação, por isso não tinha muito conhecimento sobre isto, existia uma produção a Boeing tinha muita produção própria. Sim. Exato. Existia um manufacturer da Boeing que era a Wichita Divisions, espero estar a citar isto corretamente, que já era uma manutenção e uma produção que já vinha lá desde a Primeira Guerra Mundial, que depois a Boeing comprou nos anos 40 e pronto, eles foram responsáveis por criar aqueles bombardeiros da Boeing, tipo, famosos, entre aspas, da Segunda Guerra, tipo o B-20 e tal, 40 e tal, 50 e tal, enfim. No meio disto, chegou uma altura que na América estava meio que na fama estava na moda fazer o desvínculo a companhia grande ou a empresa grande fazia o desvínculo das suas subsidiárias com o objetivo de ver qual delas é que trazia mais lucro, trazia mais produção, independentemente. E é aqui que é formada a Spirit Aerosystems, que basicamente é exatamente a Wichita Division, só com outro nome, já um nome independente. E os problemas de produção da Boeing começam aqui com este desvincular, porque já não havia aquele cuidado com as coisas para a Boeing. A Boeing deixou de produzir as partes do avião e juntá-las no mesmo sítio. Começou a produzir a fuselagem, a parte do cockpit na Spirit, e a Spirit depois mandava para a Boeing para depois juntar as asas e não sei o que, o que pode vir a trazer mais erros, porque assim, tu construís uma coisa toda dentro da tua casa, ou estás a fazer envios e não sei o quê. Mas a Airbus faz isso. Eu não foi isso que eu vi. O que eu vi foi que a Airbus fazia tudo em casa. Monta tudo no mesmo sítio, mas as peças são produzidas pela Europa toda. Tu agora em Santo Tirso, a Airbus quer pôr lá 20 a 25% da produção total da Airbus. Eu o que vi era que Por isso é que a Airbus... A Airbus tem um barco também. Olha, não sabia. Também não Tem um grande barco. É engenheiro de barco. é mesmo engenheiro de barcos. Verdade, a Airbus tem um barco, tem os Beluga, o XL e o outro. Sim, mas esse já não é barco, só o pessoal que... Sim, esse é um avião. Mas por acaso Beluga parece nome de barco. Sim. Mas pronto, pegando nisso, eu por acaso o que tinha visto era mesmo que a Airbus fazia tudo junto. Aliás, a Airbus faz tudo separado. Enfim. Eles fazem, obviamente, portanto, a junção, a montagem tem de ser feita toda num sítio, porque senão o avião não se monta, não é? Está tudo no mesmo sítio para se montar. Mas a produção do avião não é feita toda no mesmo sítio. E da Boeing também não é de nenhuma, acho que de nenhuma fabricante de aviões comerciais, não é? Deve fazer tudo no mesmo sítio, porque há fábricas todas espalhadas. Não sei. A diferença que eu vejo, e posso estar em erro porque eu não confirmei isto do lado da Airbus, é que a Airbus, por exemplo, a fábrica de Santo Tirso é Airbus, certo? Eles não subcontratam para fazerem as suas próprias peças, portanto, em princípio, terão um controle mais restrito. Mas continua a ser produzido em sítios diferentes. Pois, o que eu estava a colocar era do género... A empresa não é Boeing. É isso, então pronto, já estamos a concordar. A empresa não é Boeing, a empresa é Spirit. Tu aqui tens Airbus. Noutro sítio, tipo, a cena não é... Percebes? A cena é que não há aquele cuidado, aquela cena de tu estás a fazer uma coisa para ti. A Spirit passou de ser 100% Boeing para ser
60% Boeing, se não estou em erro, e até faz coisas para Bombardier e... Mas sabes que há outra coisa, e isto eu vi de Mas nem tudo empregados a Airbus, os queixarem-se. motores da Airbus não é Airbus, são outros fabricantes. O motor em si, por Sim, exemplo. sim. Tipo, eu acho que não, a Airbus deve ter fábricas, mas nem tudo, nem todos Não, os não é componentes tudo. são- Estou a dizer Tipo, a Bosch dentro... faz merdas para a Boeing. Sim. Parafusos e sei lá mais o quê. Não sei bem o quê, mas algo do género. Yeah, ok. Sim, Tô a ver, mas o que estamos pá, motores nunca, A cena- nunca a vai cena ser é a que o companhia problema- a fazer. Mano, uma companhia não há de fazer parafusos, mas há componentes que é... Sim, Sim, deve que haver são- componentes. E É que imagina- é esse o fator que diferencia neste momento a Airbus da Boeing, a meu ver. Ok. Mas posso estar sujeito a É erro, possível, atenção. é possível. No meio disto, já mais uma vez a pegar na pressão que a Boeing deve estar a sentir, que esta situação com a Spirit causou-lhes já alguma perda de dinheiro, Uma algum grande prejuízo. perda de dinheiro. Que... Já não fazem dinheiro desde o Covid. Viste isso? Estão sempre a perder dinheiro. A sério? Uhum, Porra. é verdade. Imaginem, basicamente E a o que... Airbus está a fazer muito dinheiro. A Airbus está fazendo muito dinheiro. Pois. Basicamente, depois tem aquele problema do... Pronto, mas isso fica para outro vídeo. Aliás, há uma companhia dos Estados Unidos, que não sei se é a American Airlines ou outra, que anunciou ou queria retirar os 737 da sua frota. E é uma companhia americana, que Era... a frota de- era dele- maioritariamente da Boeing, e eles agora queriam tirar, devido aos problemas que o 737 está a ver, porque tu tens um avião ali que, ok, que pode ser muito eficiente, pode ser o melhor do mundo, mas que se está sempre a ter problemas e os aviões têm de ir sempre para o chão, porque agora tiveram as inspeções que todas as companhias tiveram a fazer nos aviões, se o avião tem de estar sempre a ir para o chão, não é rentável para a companhia, porque tem uma quantidade Claro que gigante não. de aviões parados. E um avião parado é um avião que está a gastar dinheiro. E eles queriam É verdade. diminuir ou queriam mudar ou algo do género. Uma coisa que eu queria ter posto há pouco. Há relatórios, não é relatórios, mas whistleblowers, não sei como é que se diz em português. Não sei. Basicamente pessoas que anonimamente trabalham dentro da Boeing, engenheiro, não é bem engenheiros, mas mais os mecânicos, que contam também para as autoridades que são apressados a fazer os United. Não, Desculpa, United. são United. apressados a fazer os repostos de segurança, que não é assim tão incomum encontrarem, depois de terem o avião todo montado, encontrarem ferramentas dentro da, tipo, onde não deviam estar. Tipo, coisas assim, ou seja, é um bocado desleixado. Sendo que Isto isso é- para mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum, claro que não. Tipo, normalmente, não os fabricantes, mas por exemplo as companhias, a parte mecânica das companhias, eles têm locais onde eles fazem contagem de material, tipo de ferramentas, por exemplo. Tipo, aquilo ao fim do dia, as ferramentas têm de estar todas exatamente onde elas deviam estar. Senão alguma está E a- dentro de um sítio. Imagina, uma ferramenta ficar dentro de um motor. É que tu vais jogar um motor, fodeu-se um motor. E aqueles são milhões e milhões e milhões que estão investidos ali. Uma queixa que eles têm é que eles são demasiado apressados a supervisão em si, a administração, apressa querem- demasiados mecânicos a montar o avião. E depois há desleixos. Não, e há aí um problema de controle de qualidade. Alguém está a Sim. deixar passar coisas. Foi que não podiam o que o passar. David disse. As verificações de segurança, não foi só para os testes no avião em si. A FAA supostamente teria de fazer e delegou à Boeing. Foi completamente irresponsável da parte deles. Pois, claro que sim. Tu não podes ser uma companhia a certificar as suas próprias coisas. Claro que Nós estávamos a falar da perda de dinheiro. E já Bem, agora, foi peço desculpa por ter mandado um berro a dizer United, mas é porque, pronto, quando surge esquecimentos de nomes, eu fico coisa para saber o nome. Mas a companhia que se está a livrar dos 737 é a United. Mas falando da perda de dinheiro da Boeing, desde o Covid, pelos vistos, e eles tiveram uns problemas recentemente, entre aspas, recentemente, que também com a situação da Spirit, que basicamente eles tiveram uma produção e um design dos rudders, dos estabilizadores verticais, que basicamente é aqui a cauda do avião, esta parte que vem para cima, onde, por exemplo, o que É uma liga superfície de controle. o que Ah, liga o estabilizador. rudder à fuselagem são 8 ligações, e eles na Spirit depois verificaram que andavam a lançar aviões
onde a ligação entre a fuselagem e o rudder estava mal feita. As 8 ligações que era suposto existir, 6 delas estavam bem colocadas, 2 delas estavam ao contrário. Foda-se. E isso trouxe um prejuízo que foi estimado na casa dos 100 mil a 150 mil dólares para cada avião. O que ao todo dava 31 milhões, uma brincadeira assim. Mas isso foi em todos os aviões que saíram? Não foi em todos. Desde o Covid não fazem dinheiro. Fogo. Que diabo. Não sei se foi para todos, mas deve ter sido para os que saíram recentemente, num espaço de não sei quanto tempo de produção, tinham aquele problema. Até um avião militar americano, que é o P-8, acho que é P-8, também saiu com esse problema. Até aos militares eles tiveram que pedir para o avião voltar para a manutenção, para os hangares da Boeing, para eles tirarem as ligações todas entre o rudder e a fuselagem para voltar a montar tudo. Um prejuízo gigante. Foda-se. A par com isso, também houve prejuízos causados ao mesmo tempo com a Spirit de uma parte do avião que é a bulkhead. Basicamente, vocês aqui têm a fuselagem e a parte que fica pressurizada do avião é as cabines. Ou seja, é desde aqui de trás, do último passageiro, da última galley para trás tem uma bulkhead, que é basicamente como se fosse uma parede de ferro que aguenta a pressão do pressurizado. E depois acho que existe uma antes do cockpit, se não estou em erro. Acho Mas também, sim. tem uma à frente. O que é que aconteceu? A produção destes bulkheads para ficar conectado com a fuselagem precisava de ter uns furos. Precisava ter uns buracos para eles conectarem aquilo. Só que espero estar a dizer os números certos, mas também vai dar à volta disso. Em 14 mil buracos que tivessem no... buracos para conectar a fuselagem. 14 mil? Sim, em todos os aviões. Não é? Tá Num estender de Ok. não sei quantos aviões. Talvez era um avião que Não. tinha 14 mil furos para meter Não. parafuso. Num estender de, dezenas de aviões Sim. que tenham 14 mil furos, 300 desses furos estavam mal feitos. E o que é que acontece quando tu tens um furo mal feito? Pelos vistos, pelo que eu entendi. Reduz não a estabilidade, mas reduz a força daquele parafuso. Não, mas imagina que tu precisas ter um furo aqui, num certo sítio. Se tu precisasses se tu acabasses por fazer o furo um bocadinho à esquerda, a solução disso, e uma solução que a FAA não vê como um problema, é tu fazeres o mesmo furo um bocadinho ao lado. Mas o que é que isso... Vais ter 2 furos entre aspas. Vai ficar meio com um boneco de neve no... Sim, mas é verdade, tipo... meio com um boneco de neve no material. Sim, estou a entender o que tu Estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas isso tu estás a diminuir a força do... Aí está. Porque ele não consegue dispersar tensões tão facilmente. Exato. Sim. Aí está. Faz sentido. E esse problema... Digo eu, não sou engenheiro, mas... E esse problema foi verificado. Mais uma vez, prejuízos para a Boeing. Aviões para trás. Tiveram que ver... Desculpem, com licença. Tiveram que ver... onde é que havia esses problemas, onde é que haviam os buracos maiores, se era preciso trocar a bulkhead do avião. Isso aconteceu quando? Não sei, mas foi neste estender entre o Covid e os isso dias são atuais. os problemas todos. Eu pensava que isso era tudo de uma vez, pô. Não, isto tem vindo a acontecer. Por isso é que eu achei engraçado o Eduardo falar que a Boeing já não tem lucros desde o Covid, porque realmente é impossível ter lucro. Realmente é impossível. Realmente com estes problemas todos é impossível. Mas uma coisa interessante no meio disto, tanto este problema com as bulkheads como o problema da conexão do estabilizador vertical com a fuselagem foi dado pela FAA como não prejudicial à segurança do voo. Sim, porque no fundo é assim. No fundo não é um problema
Sim, e não é um problema como o problema, por exemplo, do MK só ter um input de um sensor, ou por exemplo o problema das faltas de parafusos nas portas realmente dão um acidente. Normalmente estas junções têm muito mais ligação do que aquilo que é necessário para aguentar a força que está imposta naquela superfície de voo ou naquela parede. Quer dizer, normalmente não, por lei tem que ter mais. Por lei tem que ter. Aliás, os nossos aviões, os Cessnas, por exemplo, têm também margem, têm limites muito superiores do que aqueles que nós somos autorizados por lei a fazer. Que é mesmo por causa disso, que é para nós, se nós porventura excedermos esse limite numa condição anormal, alguma coisa do género, haver algo que ali que nos proteja e que nós tenhamos realmente consigamos sair daquela situação de forma segura. Os aviões comerciais ainda têm uns limites muito maiores do que a aviação geral. Por isso, de 8, se calhar 2 dava para segurar aquilo. Não sei quais são os limites, mas... mas a pergunta que fica aqui, ao longo do que nós temos visto e que estamos a comentar neste podcast, é: será que a FAA diz que está tudo bem em isto acontecer por ser a Boeing? Sim, porque a Boeing é a empresa, ok, em termos comerciais, é a empresa de aviação dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. É assim, vocês têm um órgão legislativo e têm a maior empresa de produção aeronáutica desse mesmo país e quase do mundo. Sim. E quase do mundo, praticamente do mundo. Não é um bocado difícil de acreditar que eles não deem as mãos. Complacência. É essa a palavra. Eu acho que existe muita ligação, existe muita troca de informação entre um órgão regulador e depois a companhia que é a única do país. Aliás, deve haver pessoas que trabalham em ambos os sítios. Mas pegando no que o Eduardo disse da complacência, até certo ponto é justificável, porque a Boeing tem um histórico de produção excelente até aos últimos anos. Complacência não acho que seja justificável. Não, imagina, não acho que seja correto, mas é justificável, tipo, eles acharem que a Boeing dificilmente vai estar a lançar aviões que caem. Não, eu acho que com certeza que deve haver, e não é só na Boeing, obviamente em qualquer outra companhia, deve haver... por exemplo, a Airbus com certeza que tem uma ligação próxima, por exemplo, da EASA, porque sim, mas obviamente que se calhar não excede o ponto que a Boeing excedeu com a FAA e de haver um nível de proximidade que depois torna-se quase que ilegal. A realidade é que... Mas existe essa proximidade e não é só da Boeing. A proximidade para mim não é complacência. Complacência é, por exemplo, dizer assim... Sim, é Boeing, olha, trata aí das verificações de segurança, está bem? É assim, nós se calhar também estamos a falar porque normalmente em todo o lado, não só na aviação, quando acontece algum problema, depois sabe-se tudo. A Airbus ainda não teve nenhum problema e espero que não venha a ter, mas às tantas a Airbus qualquer dia tem um problema qualquer e fica a saber que... E no dia eu caio em cima da Airbus. Sim, claro. Claro, não tem problema nenhum. A Airbus tem neste momento uma história de segurança que é inigualável. Sabes? Sim. Eles têm aí... Pá, é um avião extremamente bem produzido, um avião muito bom. Eu sou o time Boeing mais, mas tipo, é um avião muito bem produzido, tem um controle de qualidade excelente, pelo menos até agora. E é por isso que as companhias também estão a escolher mais Airbus, as companhias europeias estão a escolher mais Airbus e até companhias dos Estados Unidos. Isso é que eu acho mesmo uma notícia grande. Uma companhia dos Estados Unidos. É porque isso é tipo dar uma facada no próprio país e na própria companhia que já está com a United há anos e anos e anos. Tu tens que puxar muito, muito o elástico até ele rebentar para uma companhia americana dizer assim: olha, se calhar vou querer Airbus. Porque eles devem também, tipo, como a Boeing também está a perder receitas, mas as companhias também estão a perder. Claro. Por estarem a voar a Boeing. Sabes? Isso depois é um espelho para as companhias aéreas que operam o tipo de avião. E eu acredito, também se fosse CEO de uma companhia qualquer, sabem o que é engraçado? A Ryanair é mais fiel à Boeing do que muitas companhias americanas. Porque no meio disto tudo, nós acabamos por não comentar, mas a posição da Ryanair é sempre Boeing e 737. O 737 é o melhor avião que existe no mercado, por isso nós só compramos 737, e a Boeing é uma empresa de confiança. No meio disto tudo, aviões a cair, não é?
Mas a Ryanair não puxou atrás o que disse da Boeing e continuou a operar os 737. É porque eu acho que a Ryanair tem... o Boeing, o 737 realmente é bom para a Ryanair, porque eles têm... é um avião mais baixo. É um avião mais baixo, mais Por isso- barato, tem um Eu range não sei se é mais muito barato grande. ou não. Só quero Mas, deixar aqui uma nota ao pessoal que está a ouvir. Tem Isto as não é escadas. descurando o histórico de segurança da Ryanair, atenção. De Que eles todo, têm um ótimo- de todo. um ótimo eu histórico. não tenho... Aliás, a Ryanair não tem nenhum acidente. Tudo bem, Não. mas imagina, as pessoas que não estão dentro do mundo da aviação veem os preços da Ryanair e começam e a assumir coisas que está completamente errado. Isso é verdade. Nós podemos fazer um vídeo depois sobre Ryanair e sobre mitos da Ryanair, mas é assim, a maior parte do pessoal na internet E comenta low cost. que, assim, low cost em geral, mas mais Ryanair por causa É mais dos- conhecida. os memes da aterragem, não sei o quê. Pensam que cai um avião da Ryanair a cada mês. Ainda por cima agora associado à Boeing, ainda mais podem pensar sobre isso. Mas é assim, a Ryanair, no dia que espero que nunca aconteça que um avião da Ryanair caia, a Ryanair acaba. Por isso eles têm provavelmente as melhores políticas de segurança da aviação nos dias de hoje. Sim, e não, aliás, não há nenhuma companhia aérea que vá pôr em risco a sua segurança. Quando acontece, é mesmo por... Opá, é quase que os astros alinharam-se para alguma coisa acontecer, porque realmente existe muita política de segurança, não só da Boeing e da Airbus, como também das próprias companhias aéreas que não querem... Porque se um avião meu cai, a minha companhia fica completamente manchada. É um problema gigante para a companhia, por isso nenhuma companhia vai querer isso, e todas as pessoas que trabalham, pilotos, comissários, engenheiros, tudo o resto, são muito bem formados para estarem lá. É Porque ninguém quer realmente... A segurança é a palavra primordial na aviação. Em qualquer setor que seja. Segurança sempre em primeiro lugar. E agora, colocando isto assim na panela quente, nós estamos a começar a sentir que a Boeing está a ver mais aos lucros do que a própria segurança. Sim. Não é? Sim, Porque com isto... Sim, com isto. na altura com o MKs também faltou-nos dizer isso, mas a posição da Boeing foi muito do género. O avião, mesmo a verem os aviões a cair, foi muito do... O avião é bom, o avião voa, queremos é andar a despachar as encomendas, queremos é meter os nossos aviões no ar. Sim, o Não sistema partiu- em si não não era partiu mau. deles. O sistema em si não era mau. Não foi feito... Faltava a redundânciazita? Sim, faltava redundância, faltava formação para os pilotos saberem em primeira mão que aquele sistema estava lá e como o desativar de forma manual, porque o sistema entrava de forma automática, mas o sistema em si não era mau. O sistema em si era para aumentar a estabilidade do avião e para aumentar a segurança do avião. Este era o objetivo do sistema. E também foi usado em outros aviões da Boeing, mas não deu problemas. Este deu devido a estes fatores que nós falámos ainda há pouco. Mas o sistema em si é bom. E está introduzido nos 737 MAX que estão a voar hoje em dia. Esse sistema está lá, mas lá está. Os pilotos agora têm informação. Existe um procedimento que foi criado para aquilo. E existe uma forma de os desligar. Que já existia antes, mas ninguém sabia. Mas, basicamente... Eu acho que não há muito mais para comentar Também acho que não há muito mais para comentar. sobre a situação. Olha, eu gostava de deixar aqui como é que tinha chamado no outro vídeo? Uma outro. Um tema... uma outro. um tema de outro que é o seguinte, foi uma coisa que me deixou a pensar, porque a Boeing neste preciso momento está a ter prejuízo. Não sei se vocês viram isso, mas a Boeing neste preciso momento está a ter prejuízo com os 787. Sim, houve uma companhia qualquer que deixou de voar os 787, não é? Sim, é assim, Por causa da fuselagem, o caralho. ligando... Não foi? Eu estava a pensar na Qatar, mas a Qatar foi com a Airbus. Pois não sei. Mas porquê? Ligando aos problemas de design que eu estava a falar no início, o 787 saiu com os problemas de design. E é assim, o 787 está em concorrência direta com o A350, que é possivelmente o meu avião favorito. És equipa Airbus? Oh, meu Deus Mais do ou céu. menos, mais ou menos. Não tomas preferências. Há coisas boas, há coisas más. Pá, pelo que as pessoas dizem, a Boeing tipo, tem um feeling melhor para o piloto. mais A divertido Airbus voar. é mais automática. Tipo, a cena do autotrim não me Não convence. te puxa. Pronto, é isso. Estás a ver? Mas acho o A350 um avião lindo de morrer. Sim. Mas pronto, está em concorrência direta com o A350 com um design fraquíssimo, porque é assim, o A350 vem com uma autonomia de 8.500 milhas e o 787 vem com uma autonomia de 6.000 e qualquer coisa milhas. É assim, há uma coisa impensável e nenhuma companhia está a apostar no 787. E convém dizer 787-10.
que é a última versão do 787. Que depois há coisas impensáveis do género. O 787-10 é maior, no entanto tem o wingspan do 787-9 e 8, que são bem mais pequenos, levam muito menos passageiros. Mas se calhar não podem mesmo aumentar o wingspan. Senão assim. tinha de ser como o 777. Pois, também cai um bocado nesse problema. Muitos wingtips para cima. Também cai um bocado nesse Depois problema, depende mas, dos aeroportos também. mas são problemas de design. São problemas de design. Foi porque como isso aí- o A350 também foi um avião que falhou completamente. Quase não foi vendido. Quer dizer, foi vendido, mas falhou completamente porque os custos de operação eram muito maiores para a quantidade de passageiros que iam. E nesses custos de operação entra depois toda a preparação que os aeroportos têm de fazer para receber aquele avião. Isso ainda entra tudo depois num bolo de custos de operação. E é assim, pronto, para acabar, se quiserem que nós acabemos por trazer este tema, uma discussão do... Fazer meio que uma guerrazinha Boeing Airbus do Boeing género, o 787 versus 350, o 350 está a vender mais, porque, pronto, tem um range maior, tem aquilo é melhor, Com muito mais aquilo outro é pormenor. melhor. Uma discussão com muito mais pormenor. Com mais pormenor, trazermos mesmo o valores e tudo mais para vocês verem que realmente aquele avião é melhor. Fazer tipo uma guerra, ou Ultimate War de... Entre Airbus, isso é uma guerra infinita. Eu fico de moderador. mas pegar, eu fico de moderador, fico dos dois lados. mas pegarem, tipo, por exemplo, atualmente temos esta concorrência direta do 787-10 e do A350 qualquer coisa. Pois também não sei. Já também não sei. Mas pronto, pegar assim nestas concorrências e falar um bocadinho. Porque pronto, é interessante e a Isto ideia... foi muito reduzido. Sim, foi acho muito que reduzido, sim. Há muitas coisas aqui por trás. Quer sejam problemas políticos, problemas de confiança, Sim, problemas de complacência, problemas mecânicos. Já há muita engenharia aqui por trás que nós não explicámos metade disso. Isto foi muito reduzido, foi muito por cima, mas acho que foi dito de uma forma que também dá para perceber bem. E depois existe muita informação disto também na internet. Há uma série da Netflix há está o brutal. documentário da Netflix. Há muita informação sobre isto na internet, é um assunto já mais do que estudado e já mais do que falado. Mas se vocês quiserem que a gente traga uma coisa muito mais aprofundada, também somos capazes de. Sim, Se vocês tiverem as vossas ideias ou opiniões sobre o que tem acontecido, vocês podem deixar nos comentários ou mesmo mandarem-nos mensagem direta se dissemos aqui alguma coisa mal, Que é provável. que é provável. É bué provável que isto tenha acontecido. Bom, é provável também não, mas é provável. É provável. E acho que é isso. Sigam-nos nas redes sociais, nós temos... Marcos. É sempre ele que lembra. É sempre ele que lembra. o Madeira que Ganda lembra. bicharoco. Faz lá a introdução então. Bem, a Altius é a única e melhor marca sempre de roupa, mas com... foco. Futuramente não só de roupa. Olha, nem eu sei destas novidades. Mas de roupa, mas ligada à aviação, portuguesa, feita por estes dois rapazes, que é muito fixe. E tem a descrição, o Instagram e essas coisas tudo da empresa. E por favor vão lá. Esta parte eu gosto de fazer. Agora já Mas já ela estou é bem longa. já estou a começar a ter um influencer dentro de mim. Fala para o microfone, ó bicho. Estou a falar para o microfone. Spotify, TikToks, YouTubes, Instagrams, tudo na descrição. Links. Pronto, é só. É isso, exponham as vossas ideias. E mandem-nos se vocês tiverem mensagem. ideias de vídeo que vocês querem que a gente faça, podem dizer também. Ou E comentem nos dúvidas. nossos posts, nas nossas Abraços. histórias. Isso tudo. Dúvidas, tudo. Pronto. É isso. Olha, isso. Muito obrigado. Abraço. Fiquem bem. Tchau. Tu subiaste para o microfone, mano.